Para mais um combate animal para o canal. De um lado, temos uma ave que é considerada por muitos como a ave mais perigosa do planeta Terra. E esse título realmente não é apenas mídia, pois realmente essa ave parece um dinossauro dos tempos modernos. E do outro lado temos um sobrevivente da Era do Gelo, o maior lobo do planeta Terra, mais conhecido como lobo cinzento. Nesse vídeo, como o próprio título insinua, eu irei analisar um combate hipotético entre esses dois temíveis animais, analisando vantagens por vantagens para chegarmos a uma conclusão final. Sendo assim, vamos para a análise. Para esse combate, eu levarei em consideração tamanhos máximos para ambos, ou seja, levarei em consideração uma grande fêmea de Casuar do Sul de 85 kg e 2 metros de altura até a cabeça, e um grande macho alfa de lobo cinzento de 79 kg e 91 centímetros de altura até a cernelha, nativo da América do Norte ou Europa. Embora o lobo cinzento tenha mais feitos de força baseado em suas predações solitárias, a grande força do Casuar se localiza em suas patas, onde se encontram suas enormes garras, e o Casuar nessa ocasião chega até a ser levemente mais pesado, e o Casuar possui enormes feitos de força em relação a seus impactos, já tendo deixado humanos e até cavalos em graves estados ou graves ferimentos internos. Ou seja, na minha opinião, o Casuar possui uma leve vantagem de força por conta de seus impactos, sem levar muito em consideração o peso, pois é uma diferença mínima. A altura do Casuar também poderia servir como intimidação sobre o lobo cinzento, e como estamos excluindo opções como fuga, essa intimidação poderia deixar o lobo cinzento cada vez mais amedrontado ou desmotivado ao decorrer do combate, e com isso os movimentos ou as decisões do próprio lobo poderiam ficar mais previsíveis com o passar do tempo, e com isso favorecer o Casuar no combate. Mas a altura do Casuar não seria lá uma grande vantagem, apenas uma leve vantagem. Uma clara vantagem pro lobo cinzento por motivos óbvios de possuir uma mandíbula e dentição altamente desenvolvida para matanças, e uma pressão na mordida estimada em até 200 kg de pressão, e algumas fontes indicam até 400 kg de pressão. Existem 3 dedos em cada perna do Casuar. Esses dedos estão equipados com garras afiadas de até 12 centímetros de comprimento, ou seja, junte essas garras com os impactos do próprio Casuar e você terá um eficaz método de mutilação com grandes impactos, uma clara e grande vantagem pro Casuar. É notório que o Casuar possui uma crista sobre sua cabeça. Essa crista queratinosa chega a crescer a até 18 centímetros de comprimento ou altura, dependendo do ângulo em que você as vê, e não possui uma função exata, mas sugestões são dadas, e dentre elas está servir como uma característica sexual secundária, ter um papel na recepção de som ou na comunicação acústica, e até ser usada como uma arma em combates territoriais. Supostamente ela poderia ser usada ao seu favor em forma de ataques contra o lobo cinzento. Seus bicos também já se demonstraram fortes o suficientes para derrubarem portas, o que torna esse bico potencialmente perigoso para o lobo cinzento, ou seja, 2 vantagens para o Casuar nesse combate. O lobo cinzento possui pernas relativamente altas e finas, o que acaba lhe proporcionando alta agilidade, capaz até mesmo de driblarem ursos pardos ao estilo Ronaldinho Gaúcho. Também chegam a alcançar 65 km por hora sobre a neve fofa. Já o Casuar, apesar do porte grande, é descrito como uma ave também bastante ágil, sendo capaz de atingir até 50 km por hora e pular até no máximo 1,5 metros em altura sem se balançar. É capaz que ambos em seus tamanhos máximos tendessem a saltar em alturas menos altas e terem um movimento de reação menor e atingirem velocidades mais baixas por conta do peso. Aqui, ao meu ver, o lobo cinzento poderia se destacar por ser menor e até aparentemente mais rápido. Em contrapartida, o Casuar seria mais alto e com isso talvez mais desengonçado, logo uma vantagem pro lobo.
O lobo cinzento é um lobo com alto vigor, bastante adaptado a longas perseguições. Porém, as aves no geral parecem contar com o sistema respiratório mais eficaz de todos os vertebrados vivos, terrestres ou voadores. Elas possuem ossos ocos, o que acaba facilitando a passagem constante do oxigênio. Isso poderia auxiliar o casuar em mais energia ao decorrer do combate. Mas como o seu oponente se trata do lobo cinzento, talvez essa vantagem não seja tão ampla, mas ao meu ver ainda é uma vantagem pro casuar. Lobos cinzentos convivem com predadores maiores que eles próprios, como ursos pardos, ursos negros americanos e até pumas. Obviamente tendem a apresentar alta agressividade por conta disso, seja para defenderem suas crias ou por competição alimentar. Os casuares também são bastante conhecidos pela sua agressividade em relação ao homem. Também aparentam odiarem cachorros por conta de serem predados por dingos, ou seja, sua agressividade poderia subir de forma alta em relação a cães. O lobo, por ser um canídeo, poderia ser confundido com um dingo pelo casuar, e com isso o lobo poderia estar mais vulnerável no combate. Ou talvez o casuar não mostrasse a mesma agressividade que mostra com outros cães sobre o lobo, por conta do lobo ter um porte bem maior que o do dingo e de cães domésticos comuns. O lobo também já estaria acostumado a inimigos maiores que ele próprio e o casuar não, mas eu até acho que o casuar poderia apresentar uma postura mais agressiva e imprevisível, por conta dessa característica em específica com os cães. Mesmo o lobo não sendo um cão qualquer, ele ainda seria menor que o casuar nessa situação, e esse casuar, pelo menos em altura, seria até maior que ursos pardos. Não que o lobo também não apresentasse uma postura agressiva, mas talvez o casuar poderia apresentar uma postura um pouco mais Em técnicas poderíamos levar em consideração que o fato de lobo cinzento ser mais caçador que o casuar, poderia lhe proporcionar maior experiência nos locais onde suas mordidas poderiam ser aplicadas, ou seja, maior técnica para derrubar o seu oponente em um combate frente a frente, tentando morder locais mais vulneráveis como o pescoço. Aqui também poderíamos aliar a própria inteligência do lobo, que não é pouca. Logo, eu acredito que o lobo tenha isso como vantagem sobre o casuar, e mesmo o casuar já tendo também matado outros animais, ele faz isso na grande maioria das vezes como defesa e combates territoriais. Lobos cinzentos também já mataram outros animais em defesa, por competições territoriais e também na caça, e sim, já fizeram isso de forma solitária e não apenas em grupos como muitos pensam. O casuar possui uma pele espessa coberta por várias camadas de penas grossas que poderiam dificultar o lobo na penetração em forma de mordida sobre essas mesmas regiões em que possuem uma alta camada de pena. O lobo cinzento também possui uma pelagem com alta resistência em relação a baixas temperaturas, e até tem feitos de resistências que merecem a menção, como já terem mantido certa resistência e até sobrevivido a ataques de bisões. Ao meu ver, o casuar poderia levar uma leve vantagem em conta das penas grossas, que na minha visão seriam mais vantajosas que a pelagem adaptada ao extremo frio do lobo cinzento. Como vimos, o casuar apresentou mais vantagens para um combate teórico. Apresentou o dobro de vantagens que o lobo cinzento. O casuar até possui um armamento ofensivo maior, como garras e o bico e a crista, enquanto o lobo teria a mordida aliada a uma experiência maior em matar. Sobre o combate, poderíamos hipotetizar que em um ambiente aberto sem árvores e neutro, nem tão gelado e nem tão quente, ambos se encontrariam acidentalmente, e o casuar, pela personalidade negativa com cães, poderia confundir o lobo com um cão e tomar a primeira iniciativa sobre o lobo. O lobo poderia recuar, não necessariamente fugir, e com isso talvez analisar o casuar dando volta sobre ele ou simplesmente ficando na tática de ir e voltar, e como nunca lidou como uma ave desse porte, ele talvez poderia tomar decisões mais erradas, como focar logo de primeira no pescoço, e aí ele iria de frente, pois esse combate hipotético se trata de um combate frente a frente, e o casuar, tendo um maior armamento ofensivo que ele, como o bico e os chutes com garras, poderia matar o lobo cinzento.
Logo nessa primeira tentativa de ataque do lobo, caso ele conseguisse morder partes mais protegidas do casuar em que se localizam a grande camada de penas grossas, ele logo poderia perceber que o local mais vulnerável do casuar poderia ser o pescoço, e com isso ele poderia tentar ir no pescoço do próprio casuar, e se tratando de um combate frente a frente, o lobo estaria bastante exposto a um grande ataque do casuar. O casuar poderia matar o lobo por ter um maior armamento que o próprio lobo, como eu já disse, ou seja, nesse combate eu atribuiria 65% de chance de vitória pro casuar contra 35% de chance de vitória pro lobo cinzento, ou seja, o vencedor desse combate seria o casuar.